Vamos falar sobre cota de tela, exatamente. O Senado aprovou cota de tela no Brasil, que depois de 20 anos tinha parado em 2021 e agora vai continuar. Sim, os cinemas brasileiros vão ter que passar filmes nacionais. Se você caiu nesse vídeo aqui, já tá com pedra na mão pra atacar, se você já tá com pedra na mão pra criticar quem tá criticando, ou quem tá batendo palma, vamos relaxar um pouco aí. O objetivo daqui é a gente discutir. Se você caiu no clickbait, que vai ter um puta clickbait na thumb e no título, pra atrair você mesmo. Você que tá com as pedras na mão aí, tá xingar tudo. Vamos tentar conversar como pessoas civilizadas, sem xingamentos nem nada. A gente não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas gritando aqui, e aí pronto, acabou. Não tem diálogo, não tem nada. Só tem zoada, né, Rogério? Exatamente, sem xingamentos, sem julgamentos também. A gente vai tentar passar aqui o nosso conhecimento sobre a questão e tentar explicar o porquê que essa medida ela é importante para o desenvolvimento do próprio país. E outra, a gente vai pegar alguns comentários que foram feitos em redes sociais, em postagens, principalmente as postagens lá que a gente fez lá no Rapadura, da notícia especificamente, né? E aí tentar responder da forma mais didática possível, pra turma tentar entender. A notícia é essa daqui, tá? Senado aprova cota para filmes brasileiros em salas de cinema até 2033. E é curioso porque essa lei já existe historicamente no Brasil, sempre existiu cota de tela, e em 2001 foi renovada para 20 anos, né? Foi renovada para 20 anos, até que ela foi encerrada e não foi renovada no governo anterior, e agora ela retorna. Após passar pelo Senado, agora o presidente Lula sancionou leis que retomam cotas para produções nacionais no cinema e TV paga. Vamos focar aqui especificamente em cinema, porque a de TV já está estabelecida, a de streaming ainda vai ser estabelecida no futuro, né? Vai caber à Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema, definir anualmente a quantidade mínima de sessões e obras a serem exibidas, levando em conta a diversidade cultural nacional e a universalização do acesso. O que é que significa essa lei? O que é especificamente essa lei, tá? A lei obrigava as salas de cinema a exibirem filmes nacionais por um número fixo de dias, definido anualmente por decreto presidencial. Que os cinemas, eles tem que reservar espaços dentro das suas salas para colocar filmes nacionais durante todo o ano. Quer dizer que o Aquaman não iria estrear? Não. Ele só não estaria em 5 salas. Na época de Barbie, isso, você poderia ter, do jeito que teve quase todas as salas passando Barbie ou Oppenheimer, poderia ter todas as salas passando Barbie ou Oppenheimer, não tem problema. Só que em outra época do ano, em algum momento, ia ter um filme nacional em destaque. Porque a ideia é a seguinte, tem que ter um número de horas. Que não é um número assim, por exemplo, que todos os cinemas vão ter uma sala obrigatória passando filme nacional todos os dias. Não é essa a ideia, existe um número e aí varia. E aí acho que é até importante a gente dizer por que ela é uma lei que só funciona por 10 anos. Por que ela já não é instituída para sempre? Porque o importante dessa lei funcionar é fazer com que ela movimente a máquina. E a máquina, algum dia, se movimente sozinha, sem precisar que exista essa lei para tentar balancear a produção nacional com a produção internacional que chega muito forte todos os anos. A gente sabe disso, né? A gente fala muito sobre a cultura pop mundial e o quanto ela chega aqui, principalmente os filmes norte-americanos, mas também agora a cultura sul-coreana, chegando com toda a força, japonesa, então assim, própria chinesa também, e a europeia, obviamente. A gente tem essa cultura chegando aqui no Brasil e batendo de frente com a nossa. E o nosso cinema, infelizmente, lá nos anos 90, mais ou menos, no final dos anos 80 para os anos 90, ele sofreu um baque muito forte. O cinema brasileiro, ele era muito forte. Ele era muito importante. As bilheterias dos filmes nacionais, elas, por muitos e muitos anos, elas ultrapassavam as bilheterias de filmes norte-americanos. É só lembrar das bilheterias dos filmes dos Trapalhões, né? Que dominavam, dos Trapalhões, o Dona Flor e seus dois maridos. Que é um caso famosíssimo e tudo mais. No final dos anos 80, o cinema brasileiro sofreu um baque muito forte. E com isso, ele perdeu todo o apoio possível e ele começou a sair das telas. Começou a perder força e também teve o advento da pornô chanchada, que eu acho que é tipo os super-heróis da época, esticou demais, aí eu acho que o pessoal deu uma cansada e tudo mais. O que acabou acontecendo? O cinema brasileiro perdeu muita força. Pra você bater de frente com o cinema hollywoodiano, cara, que, convenhamos, né, existe, cara, um incentivo fiscal, inclusive do governo norte-americano e dos estados. Todos os filmes têm incentivos.
muito incentivo fiscal lá nos Estados Unidos. E aí, cara, a indústria deles é muito fortalecida. Então, pra eles é muito mais barato fazer filmes do que pra gente, por incrível que pareça. Sim. Então, o que acaba acontecendo? O filme brasileiro, principalmente quando chega na parte do marketing, principalmente quando ele chega na parte da distribuição, ele fica muito retraído, ele não consegue... Ele embarrera quase, né? Cara, filmes de Hollywood, a gente sempre vive falando aqui, né? 100 milhões de marketing, qualquer Sim. filme é 100 milhões de marketing. Então, onde você vai arrumar 100 milhões de dólares no Brasil pra você fazer o marketing do filme? Então é muito mais complicado. Então, para isso que existe essa maneira do incentivo fiscal, tanto para fazer filmes no Brasil, quanto para fazer o marketing dos filmes. E aí não adianta você ter tudo isso se a cadeia de cinemas não distribui. Não passar o filme brasileiro. É que a gente tem diversas coisas que são comentadas, principalmente quem só pega o fio da meada mesmo assim, sabe? Diz assim, ai, caraca, vou até colocar comentários. Eu posso colocar comentários aqui que são feitos? Eu acho que você deve, é bom pra gente. Vou colocar aqui o primeiro comentário, ó, tá? Não foi uma vitória do cinema nacional, foi uma derrota do bolso do trabalhador. Esse tipo de comentário normalmente acontece, que é tipo assim, então tirando dinheiro do nosso bolso. Primeiro que é o cinema, você é dono de cinema? Você não é filho do Severiano Ribeiro? Porque o espaço é dentro do cinema, o cinema é empresa privada e o incentivo é feito pelo governo. O objetivo é incentivar as pessoas a irem aos cinemas e terem uma opção, né? Ter uma opção de assistir. E Juras, o que é muito importante, que aí eu acho que ficou um pouco de lado nesses últimos anos, é que a cultura é o que define um país. Não é a fronteira, não é o exército, não é a língua. Eu acho que a cultura... Inclusive, a língua faz parte da cultura. A cultura é o que define o país. A cultura norte-americana é super forte. Eles são patriotas, inclusive por isso, porque eles... Cara, a cultura do cinema deles está espalhada pelo mundo inteiro. Eles defendem e exportam a cultura deles, né? A cultura deles é tão forte que a gente tem parte da cultura deles arraigada no nosso país, aqui no Brasil, por conta da exportação dessa cultura pro resto do mundo. É porque algumas pessoas costumam desvalorizar o cinema nacional, na verdade as produções culturais, porque eles não se apegam ao que é verdadeiro. Por exemplo, sempre se fala assim, pra que incentivar a produção de filme? Pra que esse negócio de leis, de incentivo e tudo? Cara, eu duvido que você viva sem música. Duvido que você viva sem música. Música é cultura. Duvido que você viva sem assistir nada. Filme, série, tudo que você assiste em streaming, tudo ali é cultura, né? O que você tá assistindo na televisão, eu vou assistir minha novela aqui, eita, minha novelinha hoje. Cultura, tá? Mas as novelas são ruins. Não importa. Quem vai fazer o julgamento é individual sobre o que você vai consumir ou não, entendeu? E não importa se você, por exemplo, você fala assim, mas eu não assisto novelas porque eu não assisto a Globo, por exemplo. Ok. Eu não ouço música brasileira, só ouço música internacional. Então você está adquirindo cultura internacional, você está trazendo ela para sua vida. E ok, não existe nenhum problema nisso. Sim. Agora, não é correto que a gente entenda que um país ele só vai sobreviver importando cultura de outros países. Exatamente. A gente tem que trazer a nossa cultura, e outra, não necessariamente precisam ser só filmes sobre o Nordeste brasileiro, ou o Sul do Brasil, ou sobre a cultura mineira. Não qualquer tipo de filme, as comédias do Leandro Hassum. Você pode fazer um filme, por exemplo, sobre lobisomens lá dos Estados Unidos, você pode fazer aqui no Brasil, não tem problema nenhum. A ideia é que é a seguinte, por que é importante a gente ter nossa cultura? Porque, cara, é o único jeito da gente se impor pro resto do mundo, é através da nossa cultura, é a gente dizendo, olha, cara, não existe ninguém no mundo, e se existir, vai ser a pessoa mais triste do mundo, que ela trabalha o dia inteiro, ela acorda de manhã, aí ela pega um ônibus, ela não escuta nada, ela vai sem fome, ela entra no ônibus, ela vai até o trabalha o dia inteiro, chega em casa, faz o seu jantar e depois ela vai dormir. Não, em algum momento ela vai ter que receber cultura de algum canto. Ou é no rádio, ou escutando música no celular, ou é assistindo TV, ou é assistindo Netflix, ou alguma coisa do gênero. A cultura, não adianta a gente falar que a cultura não existe. Cara, ela permeia a nossa vida. Falar que, por exemplo, faz parte das nossas vidas, tirar o dinheiro. Por que você vai tirar o dinheiro do trabalhador? Aonde que esse dinheiro estava colocado antes, que agora ele não estará mais por conta da lei de cotas? Exatamente, até porque porque se fala muito sobre a produção nacional, mas a gente vai chegar já nesse assunto. Algum dos comentários é sobre essas leis de incentivo.
Segundo comentário aqui, vou colocar, Rogério, aí na tela. Estão querendo obrigar a ver filmes ruins. Ninguém vai te obrigar a nada. A lei de incentivo é para os cinemas colocarem filme nacional. A gente não tá falando que um filme nacional vai ocupar todas as salas do cinema e só vai ter o filme nacional para você ver, entendeu? Se o cinema tem lá suas 10 salas, pelo menos uma salinha vai estar passando o filme nacional. É mais ou menos nessa média. E às vezes nem é isso, porque você tem que seguir uma quantidade de horas. Então ele pode até remanejar durante o ano, sabe? É só para criar o hábito de que, assim, quando as pessoas se interessarem em ir ao cinema, tipo, ela tá passando lá, vou ver quais são os filmes. Aí tá passando esse filme aqui, de super-herói, tá passando essa animação aqui, tá passando esse filme nacional. Aí, cara, interessante esse tema aqui, vou lá assistir. Vão me obrigar a ver filme ruim. Um filme ruim tem em todo lugar do mundo. Aliás, tem filme exatamente isso que eu ia falar. A gente recebe tanto filme ruim norte-americano aqui, e aí a gente... Por que não pode ter um filme ruim brasileiro também? A questão é só a seguinte, é existir uma opção. O problema é que hoje em dia, do jeito que tá a produção, principalmente vindo de Hollywood, é que não se abre opção pra nenhuma outra coisa. Porque ela é esmagadora, porque esses filmes, eles têm verba de distribuição, tem verba para divulgação e eles acabam ocupando muito espaço. O filme brasileiro, normalmente, ele tem verba de produção. Ele não tem os passos seguintes. E aí, Exato. O governo é como se ele estivesse fazendo assim. Esse é o nosso incentivo. Vai ter que colocar filme nacional no cinema. Então, é como se eles estivessem incentivando a divulgação desses filmes, entendeu? Financiando a divulgação desses filmes. Porque, sim, a maioria desses projetos são feitos através de leis de incentivo. Leis de incentivo que nada mais é assim. Uma empresa, ao invés de dar para o governo o imposto, ele incentiva a produção, ele financia a produção dos filmes. Então, quando a gente fala muito sobre a Lei Rouanet, por exemplo, o Rogério vai tá lá querendo fazer o filme dele. Ele chega em uma empresa e fala assim, olha, quero fazer aqui a história do carro Brasília. Como é que foi criado o Brasília? Ele leva o projeto dele e tudo mais. Aí chega lá, cara, eu consigo financiar 10 mil reais do seu filme. Quando o projeto do Rogério é aprovado pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, ele está autorizado a começar a captar, a começar a convencer os empresários a investirem no seu filme. Não quer dizer que ele vai receber. O Rogério coloca lá, o orçamento do meu filme é 100 mil reais. Isso quer dizer que ele vai receber 100 mil do Ministério da Cultura? Não. Ele vai começar, tipo assim, estou autorizado. Tem lá o carimbão. Posso ir nas empresas tentar captar esse valor. E aí você pensa assim, caraca, então é desse jeito assim, não é o Ministério da Cultura que passa o cheque pro Rogério de 100 mil e tá aprovado. Não, ele tem que ir, ele tem que convencer. E aí o empresário, ele chega lá, aí fala assim, só tenho 10 mil. Rogério, massa, 10 mil reais. O que vai acontecer é o seguinte, sabe aquela parte que vai deduzir? Que você tem a dedução quando a gente faz lá o nosso, que a gente... Todo mundo paga imposto de renda no fim das contas. Então, tem uma parte de doação ali. E ali vai estar, e aí obviamente você vai ter que colocar o número tem tudo certinho, né, o tipo de doação que você fez, né, de incentivo, tá, bom, você vai colocar e aí vai ter, não é? A gente sabe como é que dá dor de cabeça imposto de renda, todo mundo tá ligado aí, né? Exatamente, e esse dinheiro ele é finito, porque a empresa, por exemplo, ela vai pagar tanto. Ela vai repassar só aquele tanto, no máximo aquele tanto, por os filmes. É por isso que todo filme nacional, quando você vai lançar, ele passa quase 5 minutos aparecendo empresa na frente. E aí, você sabia que tem vários outros filmes, por exemplo, lá na Argentina, também acontece de ficar aparecendo um monte de coisa. Na França, também aparece um monte de coisa. Alguns aparecem no final. Aparece um monte de coisa. Né? Porque, cara, o incentivo fiscal, ele não é um troço inventado aqui. Não é um troço inventado pelos artistas brasileiros para tentar tomar dinheiro do governo. Não é essa a ideia. A ideia é que todos os países... Cara, nos filmes norte-americanos, eles aparecem no final. Mas você vai ver lá, incentivos do estado, do Oregon, não sei o que lá. Sim, porque as logos gigantes sendo... Ohio é outro estado também que ajuda bastante lá. E aí eles vão filmar os filmes lá exatamente porque existe um incentivo fiscal de empresas que vão pagar menos impostos para poder entender. Porque o objetivo de você criar uma cota exatamente para responder esse tipo de colocação aqui, ó, que foi feito aqui. Aspas, é tão ruim que precisa obrigar os cinemas a colocarem. Cara, a ideia é você criar um público que consuma as produções nacionais. Se o filme nem tem espaço de estrear,
como é que as pessoas vão assistir? Então ele precisa ser colocado. A gente não tá falando de qualidade. Gente, qualidade é uma parada extremamente relativa. Não existe essa parada. Aí você fala assim, se fosse bom, estreava sozinho. Cara, esses filmes, todos eles são feitos com lei de incentivo. E muitos deles só chegaram aos cinemas porque existia cota de tela. As pessoas esquecem porque falam assim, é um filme que vai financiar a produção do Hassum. Cara, o Hassum tem lá seu público e vai muita gente ao cinema por causa dele. Mas esquece que Tropa de Elite foi feito com lei de incentivo, Cidade de Deus foi feito com lei de incentivo, Central do Brasil foi feito com lei de incentivo, ou Auto da Compadecida, que é uma produção privada e com lei de incentivo também. Tem muita coisa. Cara, tem muita coisa aí, gente, que foi feito com lei de incentivo. Então, Rogério, qual o filtro? Qual seria o filtro? O cara diz assim, só vai entrar filme bom. Quem é que vai ser a pessoa que vai escolher, que vai dizer assim, só entra filme bom? Por quê? A gente assiste o Oscar e tem lá 5 indicados e às vezes nem os filmes são bons. E eles estão lá indicados a melhor. Não existe regra pra qualidade. Não existe. Sabe qual filme usou incentivos fiscais? Filme da Polícia Federal. Exatamente. Então... Só que não era Lei Rouanet, mas eram outros incentivos fiscais. Cara, existe maneira de fazer os filmes sem incentivo fiscal? Existe, no futuro. Sim, a roda precisa girar, né? Exato, para você poder diminuir, porque a ideia é assim, ninguém quer ficar bancando o cinema de um país a vida inteira. É porque quando fala assim, pra que investir em filme? Vai investir em outra coisa. A pessoa esquece, a pessoa acha assim, que você financiou, deu lá 3 milhões pra fazer um filme. Aí o cara, o cineasta, ele vai lá no computador e coloca assim, filme.exe, executa e o filme tá pronto. Não é assim que se faz filme, gente. Não é... A gente, quando olha pro filme, a gente só vê o resultado final. Pra ser feito, cara, é tanta coisa que acontece. Quando você tem um orçamento de um filme, você vê uma cadeia de empresas que estão relacionadas, que vão trabalhar, que vão estar recebendo a sua grana, e aí você tá movimentando o mercado. O que é isso? O buffet, que se tem 3 semanas de filmagens, o povo tem que se alimentar. Quem é que fornece a comida? O buffet. O buffet recebe a grana. Precisa a galera para montagem de cenários. Também é isso aí. Pessoal de iluminação também recebe a grana. Só da limpeza do cenário. Da limpeza, o figurino. Tem dos sets, tem os caminhões que carregam os equipamentos. Tudo isso é empresa que é financiada com o dinheiro do filme. Aqui no Brasil, é porque como a nossa indústria, ela sempre assim, ela desenvolve. Lá nos Estados Unidos, existem empresas que só trabalham com cinema, só trabalham com série. E a gente podia ter isso aqui também no Brasil. Só que a gente não tem porque a nossa indústria ela é instável demais. Porque às vezes tem muitas produções, a gente tem poucas produções. Se você incentiva, cada vez que você coloca assim, olha, os cinemas têm a obrigação de colocar o filme nacional no cinema. Para colocar filme nacional no cinema, tem que produzir filme nacional. Então automaticamente você tá movimentando o mercado. Então. E sabe, e também tem essa ideia fixa de que as pessoas falam que filmes nacionais são ruins e tal, mas é simplesmente porque realmente não chegou para você. E por que não chegou para você? Porque não tem oferta em lugar nenhum. Aí você vai ver, acaba vendo os filmes da Netflix, você vai acabar vendo filmes que são feitos de qualquer forma para existir, porque é super difícil de poder bancar, e aí você vai pegar o Netflix vai bancar, beleza, então banca aí e tal, e aí você faz o filme, e aí... Cara, a ideia é que é a seguinte, quanto mais filmes forem feitos, maior a possibilidade de filmes muito bons. Olha Exato. Só, o cinema lá da época do Cidade de Deus, que todo mundo fala, Cidade de Deus, só se fala de Cidade de Deus. Porque naquela época estava fervendo o cinema. Muitas produções. E aí você vai sair realmente grandes filmes. Sabe? Era uma época de renascimento do cinema ali, que veio com Carlota Joaquina, né? Que é o redescobrimento. Como é que eles chamam isso? Renascimento, né? Retomada. A retomada, ela foi bombástica e tem excelentes filmes. Hoje em dia ainda tem excelentes filmes, mas que não chegam pra gente. E eles são feitos sempre... Cara, principalmente nos últimos 4 anos, foi muito difícil para fazer filmes, por conta de não ter o Ministério da Cultura, e aí você tem que passar por outro Ministério do Turismo. Com o que aconteceu lá nos anos 90 com o fim da Embrafilme, né? Quando a Embrafilme foi encerrada... No começo dos anos 90. Pelo governo Collor, aí simplesmente implodiu o cinema nacional, né? Foi o pior momento da história.
eu tive a chance de assistir, acho que é o Doutrinador, não é? Aquele do herói brasileiro lá, dos quadrinhos? Doutrinador, né? Foi me feita a gentileza de eu entrar no set de filmagem. Um filme brasileiro, Doutrinador, pequeno, se for pensar, de um cenário, que era uma mansão. E tem que alugar uma mansão do lado, pra poder filmar na outra mansão. E aí você fala, nossa, que desperdício de dinheiro. Eu fui lá. Não tinha um espacinho sequer daquele negócio que não tivesse equipamento ou gente, coisas trabalhando. Tudo tava trabalhando ali. E parecia... Eu poucas vezes vi uma coisa tão complexa na minha vida quanto um set de filmagem de um filme brasileiro. Tem muita gente trabalhando, Rogério. Sabe, era realmente o cara que faz a comida, o cara do gerador, porque você não vai usar a energia da Eletropaulo. Você não pode confiar, né, cara? De carregar equipamento, caramba, né? Gente carregando, caminhão chegando e saindo. E eu fiquei lá pouco tempo, poucas horas. E, cara, é um universo de pessoas trabalhando. Mas pra quem só vê o resultado final, é fácil falar que é de qualquer jeito, assim, sabe? Mas tem um comentário que é bem comum, né? Ninguém quer ver filme nacional. Esse é um comentário que sempre aparece. E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. Talvez você não goste, talvez você não tenha o hábito de assistir. Exatamente. Né? Eu acho que esse como uma coisa ela traz a outra, a gente fica pensando assim, eu não quero ver filme nacional. Mas você não quer ver filme nacional por quê? Isso. Porque é ruim. Mas ele é ruim por quê? Você vai chegar numa conta matemática, se você ficar pensando... Eu achei que seria muito legal, não sei se as pessoas estão aqui ainda, essas pessoas que odeiam essa ideia, mas só vai puxando, por quê? Por quê? Por quê? Isso. Porque pergunta você assim, vai chegar... se você fizer uma escadinha de perguntas... Dentro da sua própria cabeça. Alguém fala, filme nacional não é bom, filme brasileiro não é bom. Aí você pergunta, por quê? Porque eu assisti um monte de filme e eles não foram bons. Mas por que esses não foram bons? Porque eles só usam a mesma temática, que é, sei lá, violência e comédia escrachada. Mas será que só tem isso mesmo de filme nacional? Você consegue citar exemplos que seja exceção, que seja, tipo assim... Você assistiu Cidade de Deus? Gostou? Não. Por quê? Tem violência. Assistiu Tropa de Elite? Gostou? Não. O que você gosta? Eu gosto de uma comédia. Você sempre consegue encaixar um filme nacional em alguma esfera. Aí fala assim, tem alguns gêneros que não se tem muito. Realmente, terror não se tem muito. Suspense não se tem muito. Investigação, mas não se tem muito porque não há incentivo para fazer esse tipo de filme, entendeu? E aí tem poucos. Entendeu? A ideia é que o filme ele meio que se pague, pelo menos, certo? Então, assim como Hollywood, o exemplo mais claro é sempre Hollywood, porque olha quanto filme vende lá e quanto filme ruim. Eu já tava conversando com o Júlia sobre isso. A gente tava falando assim, cara, a gente recebe 95% dos filmes que a gente assiste por ano são ruins. A gente recebe poucas coisas boas, mas como a gente assiste muito... A gente consegue filtrar e tirar coisas muito boas, que acabam ficando na nossa mente, e aí a gente fala, nossa, o cinema norte-americano é incrível, 300 filmes ruins pra cada Scorsese, e assim vai. Mas como a gente assiste pouco filme nacional, porque chega pouco filme nacional, o que a gente assiste é o quê? É a comédia rasgada do Leandro Hassum. E por que tem muita comédia largada do Leandro Hassum? Porque muita gente assiste comédia que as pessoas vão ao cinema. E aí, o Leandro Hassum é vibes Adam Sandler, entendeu? Adam Sandler leva muitas pessoas aos cinemas ou leva muitas pessoas aos streamings. Por quê? Inclusive o Leandro Hassum e o Adam Sandler, ambos estão na Netflix, né? Eles têm um contrato com a Netflix, é à toa? Não, porque eles levam audiência, cara. Isso é um negócio óbvio. E aí tem um negócio... Ele vai procurar as mesmas saídas que o cinema norte-americano. Por exemplo, o filme de herói começou a fazer sucesso, todo mundo não começou a querer fazer. Por que o cinema brasileiro vai querer fazer diferente? Se o que funciona é a comédia, né? Minha Mãe é uma Peça e essas comédias, por que vamos fazer diferente? Quando a gente faz diferente, ninguém vai no cinema. É simples. Quando você cria espaço pra estrear outras coisas realmente chegam. Parece óbvio, mas o avião, o voo 374, que estreou agora, tá com um público ótimo. Diminuíram as salas. E essa conta matemática porque chegou o Aquaman. E aí tirou o espaço do filme, entendeu? Ele precisava tirar o espaço do filme, sendo que tá com 4 salas e a maioria das salas vazias, e aí um filme nacional que tava fazendo sucesso com um gênero totalmente diferente. É uma história real, filme de ação e não sei o que, saiu dos cinemas pra entrar outro... O filme do Claudinho Bochecha aconteceu a mesma coisa. Também tava com ótima visibilidade, mas eles tiveram que tirar porque tinham outros filmes estreando, e os outros filmes... Cara, porque tem dinheiro envolvido ali. Tem muito dinheiro. Quando não é que o cinema chega, ei...
Vamos passar meu filme aqui, ei, ó, passa aí. Não é assim que funciona. Um comentário que sempre chega, Rogério. Sempre chega esse daqui, tá? Os filmes já foram pagos pela Lei Rouanet. Deveriam ser de graça nos cinemas. E aí é engraçado, porque o filme ser pago, ele é pago pra ser produzido. E aí você acha que os cineastas, os produtores, toda a cadeia, eles vivem de quê? Recebe uma vez e acabou. Não, e o cinema também. Aí a Lei Rouanet vai ter que pagar o cinema também. Esse negócio não faz sentido. Esse tipo de comparação, de dizer que o já sai pago, é uma coisa que é muito triste, porque não se valoriza os artistas, não se valoriza a classe que trabalha com cultura, porque acha que eles não têm que receber salário, não tem que ganhar dinheiro. Cara, se você exerce um trabalho, e é um trabalho artístico, que você tá se dedicando e tudo mais, e você não rentabiliza aquilo, como é que você consegue financiar os outros projetos? Porque quem acha que lei de incentivo paga todo o filme, tá maluco. Lei de incentivo, a Lei Rouanet, por exemplo, ela paga uma parte do filme. Normalmente tem cineasta vendendo carro e casa para poder pagar filme, tá? Para conseguir realizar o sonho de lançar um filme. É uma loucura, cara, se você imaginar que ele tem que sair de graça, né? O cinema, cara, é um negócio que realmente... Não, e assim, olha só, uma vez que o governo, ele financia os filmes, ele banca parte dos filmes, né? Boa parte, alguns ele... Sim. Dependendo do valor, até consegue bancar inteiro, se for, sei lá, um valor menor, ou se for muito conhecido e tudo mais. Mas se o governo, ele financia, ele precisa divulgar, não é isso? Se você financia uma coisa, você não precisa divulgar ela. Você só financia... Então, porque olha só, do jeito que as pessoas estão pensando, a cadeia, ela não vai acabar nunca. O governo, ele sempre vai ter que continuar financiando para que esses filmes, eles desapareçam, não apareçam na frente de ninguém, some daqui, que eu só quero ver a cultura norte-americana. E aí não vai acabar nunca. É uma roda que ela vai ficar girando assim, realmente, pra sempre. Então, eu sempre escuto, Rogério, esse papinho das pessoas dizendo assim, a turma do cinema nacional não se preocupa muito com bilheteria não, tá? Eles já produzem o filme, já tá pago, aí eles nem divulgam, nem nada. Cara, eles não têm espaço, caralho. Não tem dinheiro pra divulgar. Não tem dinheiro. Porque marketing você paga. Não tem dinheiro pra divulgar e não tem espaço pra passar. Porque, cara, tu cata um projeto esse que nem do Claudinho Bochecha, você pega, são dois personagens da cultura brasileira, são dois pop brasileira, músicos da cultura pop, super conhecidos e tal. Aí você pensa o seguinte, putz, eu vou fazer um filme sobre esses caras, eu vou ter um espaço pra passar meu filme. Eu acho que eu vou ter, pelo menos. Vou poder passar na TV, dar entrevista, coisa do gênero. Porque tem gente que faz filmes que nem tem a ver com esse tema e tudo mais. Mas não, esse é um filme famoso, de pessoas famosas. E nem esse filme conseguiu espaço. A primeira semana lá, sucesso, galera indo assistir. Caraca, maneiro, consegui a segunda semana. E aí, as pessoas indo assistir. Aí chega um blockbuster e fala assim, preciso de 4 salas. E aí eles arrancam o Sabe que eu te diria o seguinte... No cinema de hoje, na atual conjuntura, Dois Filhos de Francisco... Dois Filhos de Francisco, que foi um filme que teve financiamento da Lei Rouanet, inclusive, né? Quase 8 milhões aí. É isso, cara. É isso que a gente vive. Eles teria saído de cartaz, não teria entrado de cartaz direito. Talvez Auto da Compadecida. Porque, assim, o filme hoje em dia, brasileiro, pra ele fazer sucesso, ele tem que romper muitas barreiras. E uma delas é simplesmente passar em algum lugar. É ter o espaço. É muito triste porque são batalhas de todos os lados, né? É batalha pra conseguir fazer, é batalha pra conseguir lançar, é batalha pra conseguir convencer as pessoas a assistirem. E aí você tem uma batalha um pouco maior, você tem que convencer as pessoas de que vale a pena ver filme brasileiro no cinema, sabe? E isso é muito triste porque muita gente tem esse discurso pronto de que filme brasileiro é ruim, que é uma loucura. De onde é que as pessoas tiram isso? Até parece que a gente só vê filme bom americano ou de qualquer outro lugar. Olha a quantidade de filme que tem em cartaz nos cinemas, cara. Se você pega os filmes que estão em cartaz aí, abre aí o aplicativo e vai lá ver. Se você pegar, a metade pelo menos não é boa, entendeu? A qualidade. Esse negócio que é muito triste. Realmente é muito difícil você combater de frente isso. O importante é, quando você tem uma lei de incentivo, pelo menos um espaço vai estar garantido para lançar. Se você odeia filme nacional, você odeia filme brasileiro, você não vê. Só não assiste. Você está obrigado a assistir filme nacional? Não! Você não está obrigado. Quem está obrigado a colocar o filme em cartaz são os cinemas. A não ser que você seja dono de um cinema, aí você pode estar pistola. O dono de cinema, ele pode até estar pistola, não acho que com tanta razão assim, porque afinal... Porque sempre existiu. As escolhas deles estão levando eles para um buraco 2023 aí.
tá um ano bem difícil, porque simplesmente eles... A gente sempre fala, a falta de diversidade de filmes no cinema é que faz com que as pessoas não queiram ir aos cinemas. Se só tem o mesmo tipo de filme, só tem a mesma coisa, as pessoas, em algum momento elas enjoam, que é o caso, já que os filmes blockbusters não estão mais atraindo tanto quanto atraía antes, você tem que ter diversidade. O filme nacional, ele pode trazer essa diversidade e pode trazer a identificação. Por quê? Muitos filmes nacionais contam a nossa história. Então é muito mais fácil da gente se identificar, de querer ver um filme como o do Claudinho Bochecha, como o do Sequestro, por exemplo, que você, caraca, eu lembro, eu vi na TV isso daí, sabe? Eu nem sabia, na verdade, a gente descobriu, tá todo mundo descobrindo uma coisa da cultura, da cultura que eu digo da nossa vida, aconteceu em algum momento, a gente nem sabia, cara. Olha como é importante o resgate. E aí, precisa ter todos de esquerda? Não, cara, pode ter filme de todos os lados. De tudo. É importante. O que tem são filmes religiosos, vão ter espaço, vai ter tudo, cara. É obrigado? Você vai ser obrigado a ver um filme com uma temática que você acha que é de lacração? Não. Você é obrigado a assistir o filme nacional? Não. Mas a lei ela é importante porque ela dá a possibilidade para quem quiser, fala assim, deixa eu ver esse filme aqui, deixa eu dar uma olhada. Ele esteja passando lá. Porque do jeito que tá hoje, você simplesmente não pode assistir. Não tem como. Você não vai achar em lugar nenhum. Nem lugar nenhum. Aí você vai ter que baixar. É isso. Quem que tem esse conhecimento de baixar, de tecnologia? Cara, é uma parcela mínima da é curioso porque eu vejo muitos comentários e toda vez que a gente fala sobre esse assunto, surgem diversos comentários assim, é um absurdo ter essa obrigação. E aí você pergunta, quantas vezes você foi ao cinema no ano? E a pessoa, eu nem vou mais ao cinema. É só falar por falar, sabe? Assim, a pessoa nem tem o costume de ir ao cinema, mal sabe que isso é um atrativo diferente, você colocar filmes brasileiros para chegarem também aos cinemas junto com os grandes blockbusters, porque ele vira opção, porque às vezes quem gosta muito de ir ao cinema, tem uma hora que falta opção. Porque já viu tudo. Já viu os principais, pelo menos assim. Já vi todos ali, os principais. E aí sempre ter uma coisa diferente chegando. E outra, a nossa produção nacional, ela é fortíssima. A gente tem muitos filmes e séries sendo feitos no Brasil todos os dias. E a gente tá falando aqui de filmes. Não há garantia de que todos os filmes que são feitos no Brasil, eles vão chegar aos cinemas. Porque nem espaço tem. Acaba indo tudo pro Canal Brasil. E por que a gente vê tanto por aí? E aí tem muita gente que reclama disso. Eu acho que não tá nas perguntas aí, mas acho que é importante dizer. Por que tem tanto filme, por exemplo, da Globo Filmes, que acaba chegando em algum lugar, assim, e acaba aparecendo? Porque a Globo Filmes, ela é a própria máquina de divulgação, né? Ela é uma máquina de divulgação, exatamente. Ela não é que ela pega muito dinheiro do governo, não. É porque como existe a própria Globo para poder divulgar, e aí a gente tá falando de Globo, a gente tá falando do Globoplay, a gente tá falando de canais de TV a cabo, a gente tá falando de canais de TV a programação inteira. A gente tá falando de jornal. Não é à toa, Rogério. Não é à toa você ver os atores, os diretores no programa do Serginho Groisman, no programa da Ana Maria Braga, eles dando entrevista e comentário e participando do GNT e na Multishow. É porque a máquina ajuda na divulgação, funcionando, sabe? Exatamente para divulgar. E se nem esses filmes estão conseguindo, é porque realmente alguma coisa tá fora do padrão. Sim. E aí é o que eu disse, se o governo ele está bancando esses filmes, automaticamente ele tem que bancar a divulgação. E qual é a melhor divulgação desse filme? É deixar ele passar no cinema. A ideia da cota, isso que eu acho que é o mais importante de tudo, é que você não tá tirando nada de ninguém. Não tira nada. Tirando do dono do cinema, que é o único que vai estar preocupado com isso. Não tá tirando nada de ninguém. Nem pro você dono só tá do dando cinema, alguma opção. Nem pro dono do cinema, se você pensar, ele tá dando assim, cara, você vai ter que colocar filme nacional. E é isso, brother. Faz parte da rotina. Você vai ter um filme nacional e outra. O cara, eu vou te dar um filme pra você colocar por semana aí, e aí o público vai assistir e vai te dar dinheiro. Aí vai colocar os filmes nacionais, né? E aí o pessoal vai ficar compartilhando as salas vazias. Nossa, olha aí essa sala, tem 3 pessoas. Oxi, eu assisti Aquaman, tinha 4. Na estreia. A diferença nenhuma, entendeu? O problema não é nem isso, né? É o hábito mesmo. As pessoas não estão indo mais tanto aos cinemas. E aí essa é uma outra discussão, obviamente. Mas se você coloca a opção, em algum momento alguém vai assistir, meu parceiro. E aí as pessoas vão se acostumar a ver sempre. Vai ter sempre filme nacional em cartaz. E aí, daquelas 10 salas, uma salinha vai ser um filme nacional. E aí, as outras 9 salas vão ser de filmes do mundo inteiro, entendeu? E é isso, sabe? Olha o que a gente viu acontecer.
os lançamentos dos blockbusters, eles são predatórios não apenas pro cinema nacional, é para todo tipo de cinema. Por quê? O Godzilla, filme japonês, tá fazendo o maior sucesso no Brasil. E aí ele teve que sair de cartaz de diversos estados, porque o Aquaman ia ocupar 4, 5 salas, entendeu? Esse lançamento predatório de muitas salas sendo ocupadas por um filme só é um negócio muito ruim, cara. Ele prejudica toda a cadeia, se você pensar, sabe? E aí, como a gente é brasileiro, né? A cota é para incentivar a nossa produção, de que pelo menos a nossa produção ela vai ter o mínimo espaço. Gente, falamos aí sobre diversos assuntos, hein, cara, né? Um assunto muito complexo, a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de entender algumas coisas sobre as cotas. Tem muita gente que é contra as cotas. E aí o nosso papel aqui é informar, é tentar trazer o máximo de informação possível aí. E aí o que você vai fazer com essa informação cabe mais a você aí. E, por favor, muito respeito nos comentários. Eu sei que tem muita gente que odeia e é contra tudo. Ah, eu sou contra isso aí, sou contra o filme nacional, não tem que obrigar nada não, e não sei o quê, só tem que entrar filme bom. Cara, essa regra do filme bom pra mim é o que menos desce. É a parada a pessoa, eu odeio filme nacional. Tem muita gente que odeia mesmo, tem muita gente que odeia. Assim como tem muita gente que odeia filme americano. Tem muita gente que odeia filme americano. Esses filmes aí, lá dos Estados Unidos aí, são um saco, rapaz. Imagina se minha mãe mandasse no cinema, não ia ter mais filme americano. Ia ter só coreano. Ia proibir todos os filmes americanos. Ia ser só coreano, só dorama e ia estrear no cinema. Ia ter... Mas muito bem, participa aí, deixa seu comentário, aproveita para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Vamos trazer mais debates, mais conversas, e esse é o nosso papel aqui, trazer discussões e bater papo com vocês. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.